Olá, como vai você? Bom, estou aqui de volta com aquela nossa série de vídeos Fique em Casa e Ouça Podcast, em que eu trago os destaques das produções da Peças Raras que entraram no ar esta semana. E nesta semana, em um dos episódios do Instituto Claro, você encontra o podcast do Instituto Claro, por exemplo, no Spotify e também no portal Claro do Instituto Claro e em alta definição de áudio. Agora, no Claro Música, então, para você que é assinante do Claro Música, lá você encontra com melhor qualidade ainda os nossos áudios, né? Então, em um dos episódios do Instituto Claro, que entrou no ar esta semana, nós conversamos com o Tom Almeida. O Tom Almeida, ele é o criador do Movimento Infinito. Ele fala sobre um assunto que é difícil, mas necessário. O Tom vai tratar de algo que ele percebeu a partir de uma experiência pessoal. Ele perdeu 3 familiares próximos em um curto espaço de tempo e, a partir desse momento, percebeu a importância de se viver o luto. Então, diante do atual cenário que todos nós estamos enfrentando e vendo as notícias sobre como têm sido feitos os sepultamentos, né, com restrição do número de pessoas, com muita agilidade para não haver contaminação, né, sem a possibilidade de realizar um velório. Então, o Tom Almeida criou um guia virtual para cerimônias à distância. É sobre isso que ele fala no podcast do Instituto Claro. Ele traz ali um passo a passo que orienta as pessoas nesse momento difícil para como é possível realizar um ritual de despedida a partir do uso de recursos de vídeo. Então você vai entender um pouco mais desse guia virtual, né, de um ritual à distância. É um conteúdo tocante, muito necessário e enfim, temos de falar sobre isso, tá bom? Então você vai encontrar lá o Tom Almeida do Movimento Infinito em um dos nossos áudios. No outro áudio, aí falando de educação, nós conversamos com o educador português José Pacheco. É um dos fundadores da famosa Escola da Ponte lá em Portugal, né? O José Pacheco já está há algum tempo aqui no Brasil e ele defende que o que aconteceu e deu certo na Escola da Ponte pode ser replicado em outras é justamente a educação com base em valores. E que isso pode ser feito, deve ser feito, inclusive, também em aulas à distância. Então, no áudio, né, no podcast do Instituto Claro, o Pacheco diz que a ideia dessa educação com base em valores é formar o caráter do aluno. E isso só vai acontecer quando tiver unidade entre o pensamento, a palavra e a ação do professor. Confere lá que está bem legal esse conteúdo. Muito, muito interessante mesmo. Já no podcast Peças Raras, que eu produzo, né, criei lá em 2006, já tivemos várias temporadas, e nós temos 2 áudios que foram publicados esta semana. Um deles é uma extensão do quadro que eu faço na Rádio Bandeirantes, o Interferência, no programa Você é Curioso, que vai ao ar aos sábados com reprise aos domingos. O programa do Marcelo Duarte, da Silvânia Alves, um excelente conteúdo todo final de semana ali. E eu falei sobre os 83 anos de existência da Rádio Bandeirantes e no podcast você encontra outros áudios além daquele que foi ao ar pela própria emissora. Então, olha só, vai ter ali uma homenagem ao rádio que foi feita na emissora no início dos anos 90, vai ter um depoimento exclusivo para o Interferência, para o Peças Raras, do Ferreira Martins. Ferreira Martins, só para situar, né? Faz parte do Clube da Voz e o Ferreira é a principal voz da publicidade hoje no Brasil, sem dúvida nenhuma, já há algum tempo, né? Algumas décadas. E o Ferreira, ele deu esse depoimento falando do quanto a Bandeirantes é importante para a trajetória dele, onde ele ficou mais de 20 anos, né? E foi voz padrão da emissora. Então tem o depoimento do Ferreira Martins e para terminar, a cronologia do rádio paulistano, que é um material que foi feito pela divisão multimeios do Centro Cultural nas comemorações dos 70 anos do rádio, e esse material é muito raro, né?
A partir dessa cronologia, eu peguei a descrição dos primeiros programas da Rádio Bandeirantes lá dos anos 30 e trouxe uma reconstituição das possíveis chamadas dessas atrações. Então você vai saber o que era levado ao ar no ano em que a Rádio Bandeirantes foi inaugurada. Muito interessante, ouça lá no episódio do podcast Peças Raras. E ainda no Peças Raras eu trago um outro conteúdo que é a divisão de uma aula que eu fiz esta semana. Então nós fizemos uma aula sobre jingles para minha turma de publicidade e propaganda da FAP, e como eu tive que produzir essa aula em vídeo, eu acabei extraindo esse áudio e criando um episódio especial do Peças Raras, falando sobre a música publicitária e trazendo peças realmente raras da publicidade, contando essas histórias de processos criativos e o que elas representaram ao longo da história da publicidade. Então tá bem bacana, um episódio sobre jingles com bastante conteúdo novo, inclusive, você vai curtir. E para terminar, eu quero deixar uma dica, indicar um podcast, né, naquela série Pode Escutar, vai com fé e ouça o Vozes, Histórias e Reflexões, que estreou a 3ª temporada agora, e a Gabriela Viana fala então sobre o mundo em stand-by. E tem uma novidade no Vozes, que é a nova produtora, novidade que é a nova, né? Que é a produtora Érica Paixão. A Érica tem uma voz incrível, é uma excelente repórter também. Desculpa, uma excelente repórter também. E a Érica traz uma surpresa ao longo do episódio. No finalzinho você vai entender do que eu estou falando. É bem bacana. E além disso, tem o Amir Klink dando um depoimento emocionante, né? A ideia da Gabriela Viana ao entrevistar o Amir é justamente por ele ter sido uma pessoa que ficou reclusa há muito tempo dentro, né, navegando, e imaginou que seria natural para ele viver um período como esse atual da quarentena. Mas o Amir Klink, ele diz que não estamos todos no mesmo barco. Está cada um em seu barco. E que nós estamos atravessando aí uma tempestade, né? Estamos no mesmo mar e vivendo uma tempestade. E precisamos saber fazer essa travessia. Muito bacana, vozes, histórias e reflexões, tocante, vale a pena você mergulhar em mais essa temporada de um podcast que eu adoro, feito pela Gabriela Viana e que agora tem a Érica Paixão como ali uma produtora que ficou no lugar da Isabela Medeiros, que agora produz, né, na CBN o jornalismo também. Tá bom? Um abraço, fique em casa, ouça podcasts, estamos juntos. Eu estou aqui preparando conteúdos para que você fique cada vez mais em casa, hein? Inclusive teremos mais novidades até o começo do mês que vem. Mas isso eu conto na semana que vem, talvez. Um abraço, até lá!